Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Móveis Lifecast, que continua tendo a pretensão de ser a sua magazine eletrônica com assuntos de corretores para corretores. E hoje eu estou recebendo um convidado bastante fera no ramo dele, para nós falarmos de um assunto extremamente importante e relevante, que é sobre crédito imobiliário, financiamento imobiliário. Então eu tenho a satisfação de te receber o Thiago Carotenuto, não errei o sobrenome, né? Tá Olha certo. aí, Thiago, seja muito bem-vindo, tá aqui conosco. Espero que a gente desfrute de um bate-papo bem legal aí durante esse tempo. Legal, Roger, agradeço pelo convite. Espero poder contribuir com todos que estão nos assistindo, né, e nos escutando, e que seja um dia muito proveitoso para todos. Legal, legal. Falar para todo mundo aí que a minha grande inicial dúvida era e preocupação não errar o sobrenome do Thiago. Brincamos antes aqui. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre o Thiago. Thiago, passar aí uma breve referência dele para quem não conhece o Thiago, né? O Thiago já está no mercado financeiro há bastante tempo, há alguns anos, uma jornada longa aí, né? É um dos executivos hoje em dia da G3. Do Grupo G3. Do Grupo G3 de financiamento imobiliário, casado, pai de família, né? Então, com uma longa experiência aí, vários cursos nesse quesito de gestão financeira e todos os aparatos, né, referentes a esses quesitos. É isso aí, né, Thiago? Exato. Esqueci alguma coisa? Não, complementando, né, curso de liderança, oratória, comunicação, também sou formado em gestão comercial. Ótimo. Né, são requisitos que são bem importantes para quem quer atuar nessa área comercial, né? Legal. Excelente, Thiago. Bom, assim, então o que eu saliento, Thiago, para todo mundo aí quando nos visita, quando vem aqui no podcast? A nossa ideia é fazer sempre um bate-papo leve, descontraído, trazendo conteúdo, conhecimento, né, num papo que ele é feito, digamos, de corretor para corretor. Certo. Esse é o nosso intuito do podcast, tá? Então, dito isso, eu queria que tu nos falasse aí inicialmente um pouquinho dessa tua jornada aí nesse campo financeiro e as tuas expertises aí para o nosso pessoal ficar atento a isso aí. Legal. Bom, a minha jornada começou no mercado financeiro já há cerca de 20 anos. E há um tempo atrás eu entrei nesse mercado imobiliário, né, por convite da CEO do Grupo G3, a Simone, né, que me convidou para fazer parte de um projeto lindo, um projeto que, no sentido... A G3 ela já está muito bem inserida no mercado imobiliário no sul do país, porém muitas cidades e muitos locais não estavam tendo uma boa penetração da empresa, né? Então eu fui convidado para fazer parte da área comercial, desenvolver esses locais, para que pudesse ter uma maior penetração, né, em grandes cidades, né, em grandes players de mercado que ainda não tinham essa assessoria. Então, assim, a área comercial, Roger, é uma área fantástica, né? Uma área que realmente me desafia muito, né? Certo. Muitos, desde que eu me conheço por gente, sempre trabalhando na área comercial, né? E muitos desafios, né? Principalmente lidando com esse produto, o crédito imobiliário, né? A gente ajuda a realizar sonhos, né? A gente faz parte de felicidade, de uma energia muito positiva de muitas pessoas, né? De uma jornada que tu sabe que em outros episódios a gente salienta bastante, né, Thiago? O imóvel, ele certamente é o maior bem que um CPF comprará ao longo da vida dele, né? De uma vida normal, claro, a gente está falando de pessoas normais, é o maior bem que um CPF comprará. Sem dúvida nenhuma, é o imóvel. Sem né? dúvida. Legal. Bacana tu falar isso e bacana tu comentar um outro negócio em relação ao envolvimento da gestão comercial. A gente também comentou aí em alguns outros episódios. Não há mercado que não necessite de gestão comercial, não há mercado que não necessite de lead. Exato. Independente do mercado que a pessoa lá, que o profissional participar, não tem mercado que não necessite disso, né? Exato. E nesse aspecto, assim, eu creio que a gente, falando de crédito imobiliário, né, que é
a essência aí da nossa conversa, do nosso bate-papo. Para quem está aí no mercado há mais tempo, né, passou, obviamente, por N momentos, N fases da economia como um todo, né, da nossa economia nacional, quero Sim. me referir, né, e foi havendo uma série de mudanças no quesito crédito imobiliário. Sem dúvida. Né? E aí, pensando nisso, né, como é que tu pode descrever aí os últimos anos, sei lá, vamos falar numa janela de 10 anos, hipoteticamente falando, assim, o que que tu visualiza, vislumbra, assim, com grandes variantes e mudanças nesse período? Legal. Com relação ao crédito imobiliário, né, vamos falar dos últimos 10 anos, né, como você mencionou. Houve um crescimento muito grande, né, desse mercado. A participação no PIB do mercado imobiliário, hoje no Brasil, representa em torno de 10% do PIB, o crédito imobiliário. Né? Legal. Se tratando de outros países de primeiro mundo, a média é de 50% do PIB. Estados Unidos chega a 67% do PIB. Né? Nosso país vizinho aqui, o Chile, é 18% do PIB. Então a gente está ainda um neném, né, gatinhando muito mercado ainda. Pensando pelo copo meio cheio, a gente tem uma oportunidade de crescimento gigantesca. Incrível. Então, e o detalhe interessante, até foi um dado que eu peguei para passar para todos os colegas que estão nos assistindo. Em 2007, no Brasil, o crédito imobiliário representava apenas 1,8% do PIB. Certo. Tá? 8 anos depois, essa fatia foi para 9,6%, em 2015. E hoje está em 10%. Então, praticamente não houve evolução, infelizmente, de 2015 para 2023, por conta de governos que acabaram não dando certo. Né? A pandemia também foi uma causa que, infelizmente, contribuiu, né, para impactar nessa estagnação. Né? Mas é um mercado que tem uma perspectiva fantástica, né? Tem muita coisa para se fazer, né? Aquilo que eu acho que é muito importante citar: a cada 5 imóveis vendidos, 4 são financiados, né? Então tem mercado. Né? O próprio programa social do governo... Esse é um dado interessante que tu trouxe antes aí. A cada 5 imóveis vendidos, gente, 4 são vendidos com financiamento imobiliário. Exato. Tu estava falando do programa do governo também. E o que ajudou muito, né, nesse salto, né, de 1,8 para 2007 para agora foi o programa Minha Casa Minha Vida, que foi lançado pelo governo em 2009, né, que já foram, com isso, entregue mais de 6 milhões de moradias do programa desde quando iniciou até o presente momento. Dá bastante. Exatamente. Contribuiu muito, né, e tem muito ainda para estar crescendo. E nós sabemos que o Brasil possui um déficit habitacional gigantesco ainda, gigantesco. A gente trouxe esse dado em algum episódio. Se eu não estiver errado aqui no número, mas algo em termos nacionais, são de quase 40 milhões de residências o déficit habitacional brasileiro. Então, pensando nesse aspecto, se de repente as variações políticas não atrapalhassem tanto esse crescimento que até 2015 foi, que nem tu falou, né, de 1 e pouco para 9 e pouco, estaria hoje, não estaria nos 10, estaria aí certamente com 17, 18. Com certeza. Então tem um mercado muito grande, a gente precisa muito que o governo nos ajude, né? Que controle de gastos, né? Que a economia de fato esteja pujante, né? Que os investidores confiem mais. Que o mercado externo. Que o mercado externo. Então, é um conjunto. É um mercado muito sensível, né? Então, o conjunto de fatores ele é primordial para que, de fato, esse negócio aconteça e flua, né? Porque se a gente pensar o seguinte, né? Em termos financeiros aí de mercados, nós sabemos que em âmbito nacional, os mercados que mais sentem qualquer variação, invariavelmente, com qualquer questão, quer seja negativa, quer seja positiva, é a construção civil. Sem dúvida. E o mercado automotivo. Exato. São os dois primeiros a sentirem. Os termômetros, né? E aí, se tu levar em consideração o que nos interessa aí, que é a construção civil, que de cada 5 imóveis, como tu falaste, 4 são vendidos com financiamento imobiliário, o financiamento imobiliário, o crédito imobiliário, passa a ser
a parte mais sensível dentro daquele mercado que já é um dos dois mais sensíveis. Exatamente. Né? Essa é uma relação importante e é interessante a gente ver isso aí com a devida atenção que essa informação requer, né? Sim. Porque se a gente for pensar, o financiamento imobiliário, ele talvez seja hoje a grande mola propulsora, né? Propulsora da venda de imóveis. Exatamente. O próprio dado já diz, né? Então, existe essa necessidade de crédito, né? Então, por isso que a cada 5 imóveis comercializados, 4 são financiados, né? Porque existe para poder muitas vezes realizar esse sonho, né? E até mesmo um investimento e por aí vai, né? Entendi. Legal. Bom, mas se a gente só recapitular um pouquinho aí, então tu falou desse crescimento, dessa aumento da representatividade do crédito imobiliário nesses últimos tempos, né? Se a gente for pensar aí numa época que eu ainda nem estava no mercado imobiliário, a gente teve uma época que não havia vazão de crédito imobiliário. Construtoras começaram aqueles planos 100, né? Justamente por não haver crédito imobiliário disponível no Brasil. Escasso ainda. Não sei dizer quanto tempo foi, mas creio eu que pouco mais de 20 anos atrás foi isso aí, pelo que eu me lembro temporalmente. Exato. Falando, deve ser mais ou menos isso, né, que foi que aconteceu. Mas se a gente pensar hoje no crédito imobiliário atual, nas modalidades que de repente aquele cliente, aquele usuário tem interesse em adquirir um crédito, né? Adquirir dinheiro, né? A gente tem uma série de possibilidades além do financiamento imobiliário tradicional, que é aquele que vem na cabeça de todo mundo. Sim. Nos fala um pouquinho mais aí dessas possibilidades aí, que inclusive vocês atuam e trabalham. Claro. Com relação a esse ponto, né, principalmente do último ano para cá, os bancos eles deram uma fechada nas torneiras, né? A gente costuma falar que as torneiras fecharam um pouquinho, deram uma apertadinha, né? Deram uma apertada pela questão do custo do dinheiro, né? Então, os bancos acabaram focando muito em empréstimos com garantia. Certo. Né? Então, eu costumo dizer, né, que o banco muitas vezes te dá o guarda-sol quando tem sol e te tira quando tem chuva, né? Acontece então, exatamente assim. Né? Então, o que acontece? Né? Os bancos, com essa estabilidade econômica, taxa Selic ainda muito elevada, né? Os bancos não estão com muito apetite de emprestar e vão emprestar quem tem garantia real. Né? Então, geralmente, o imóvel é uma boa modalidade de crédito pela questão da garantia real do banco. Né? Existe um outro produto que vem se popularizando muito no Brasil, que é o Home Equity, que é o crédito com garantia de imóvel. Tá? Então, o indivíduo ele pode colocar esse imóvel como garantia e levantar até 60% de recurso utilizando esse imóvel. Colocar, então, nesse caso do Home Equity, tu está falando que o indivíduo, o cliente, Exato. Poderia colocar o próprio imóvel que ele já possui. Exato. Que, obviamente, tem que estar quitado. Não. Não? Não necessariamente. Olha aí. Exatamente. Então, assim, é um produto que muitas fintechs de crédito, os bancos de rede também, né? Mas muitas fintechs, muitas financeiras estão se interessando pelo produto, por ser um produto que tem uma garantia real, né? Então, para mim, é a menina dos olhos, né? Eu acho fantástico esse produto, inclusive, muitos parceiros nossos já operam, muitos corretores e muitas imobiliárias, porque você pode atrelar esse produto ao teu dia a dia. Né? Eu vou exemplificar aqui. Era o que eu ia te pedir agora, me dá um exemplo. Exato. Porque assim, esse imóvel que você vai colocar como garantia, você pode levantar até 60% de recurso com ele. E esse recurso ele cai na tua conta e você faz o que você quiser com esse valor. Você não tem que atrelar ele a alguma compra, alguma coisa. Então, quais são os exemplos, né, que a gente vem utilizando muito com alguns parceiros? O cliente ele quer comprar um imóvel na praia que não está averbado. Nenhum banco vai financiar. Mas ele tem um imóvel em Porto Alegre que ele pode colocar como garantia. Ele vai ter até 240 meses para pagar esse imóvel e ele compra o imóvel na praia à vista e tem esse parcelamento. Ele não conseguiria fazer isso porque o imóvel na praia não está averbado. Não está averbado ainda. Né? Então essa é uma hipótese. Segunda hipótese, o cliente ele quer comprar um sítio
não pega financiamento, né? Ele não consegue ter todo o capital para comprar à vista esse sítio. Então ele pode colocar um imóvel dele como garantia, levanta esse recurso e compra esse imóvel. Recentemente fiz uma grande operação na Serra, que é uma das minhas principais regiões que eu atuo, de um imóvel de altíssimo padrão. Olha que legal. O cliente estava com um imóvel de mais de 10 milhões à venda há quase um ano. Um imóvel de 10 milhões não se vende da noite para o dia, né? E o cliente, um empresário... Infelizmente, não. Infelizmente, né? E o cliente, um empresário que precisava de um capital e estava esperando o imóvel ser vendido. Então, a ideia foi, com dificuldade de comercializar esse imóvel, ele pensou em reduzir, né? E daí que veio a ideia de não reduza esse valor do imóvel, vamos fazer um home equity. Por que o home equity? Ele vai levantar até 60% do valor do imóvel, né? Quando ele vender esse imóvel, quem for comprar, quita. Quando quitar o home equity, é da mesma forma do financiamento habitacional. Tira-se todos os juros, paga somente o principal. Então ele só vai pagar os juros das parcelas até ele vender. E pensando nesse exemplo assim que tu deste, ele pode pegar, que nem tu falou, até 60% do valor, Exato. No caso do home equity. Então, 60% do valor da avaliação daquele imóvel, penso eu. Exato, vai um engenheiro lá, vai fazer a vistoria. Não do que efetivamente o imóvel está à venda. Exato, dentro da normalidade, né, de um banco. O banco vai lá, o procedimento ele é muito similar a um financiamento habitacional, né? Vai ter que pegar a documentação do imóvel, a documentação do proprietário, vai um engenheiro até o local. Vai o registro na matrícula, né? Daquela operação. Vai uma alienação fiduciária. Então, assim, vai o engenheiro fazer a avaliação do imóvel. Não adianta, eu quero vender por 10 e vale 5. Isso não vai acontecer. O avaliador vai lá e fala, não, é 5. Cabe uma defesa? Cabe, como se fosse um financiamento habitacional. Tem que pegar os imóveis que são similares e fazer a defesa. Não, o imóvel é X, então a gente consegue... Então, por exemplo, nesse caso em específico, só para ficar mais fácil o entendimento, a pessoa estava com o imóvel à venda hipoteticamente por 10 milhões. Exato. O engenheiro foi lá, fez a avaliação, avaliou em 8 milhões, 6 vezes 8, 48. Então, ele poderia pegar até 4 milhões e 800. Exatamente. É isso. Exatamente. Que seria o home equity. Em até 240 meses. Sempre esse é o prazo. Esse é o prazo máximo limite. Mas você pode fazer a partir de 60, né, e até 240 meses. O que é interessante disso, né? O que eu digo que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é que você ajudou o cliente, o corretor ajudou o cliente, né, a não depreciar o imóvel. E qual que é o detalhe? O corretor parceiro, ele é comissionado por essa operação. Então ele pode ganhar... Exato. Colegas, prestem atenção nessa parte. Repete aí, Thiago. A cereja do bolo, né, que eu costumo dizer para os parceiros, é que ele é comissionado nessa operação. Então a comissão ela gira de 0,5% e pode chegar até 2%. Do valor financiado. Então o corretor ele ganha nas duas pontas. Tanto criando uma solução para o cliente dele, quando ele for vender o imóvel daquele mesmo cliente. Sim, quando for vender. E isso aí vai muito ao encontro do que a gente tem falado incessantemente aqui da nossa parte enquanto corretores, que é a corretagem é relacionamento. Bingo! Né? Tu solucionou um problema, uma questão, enfim, uma dificuldade que o teu cliente tinha. Tu, obviamente, teve a tua remuneração, o teu ganho por ter solucionado aquela questão, e tu ainda criou um relacionamento, uma relação de confiança, de garantia, um vínculo que pode ser eterno com aquele cliente, que de repente vai te indicar outros clientes, e assim tu vai entrar naquela seara da tua engrenagem tá sempre funcionando. Exatamente. Excelente. Então, assim, é um produto que eu acredito muito, tenho feito muitos negócios, né? Inclusive, que você tinha comentado no início, se tem que estar quitado. Não precisa estar quitado. Então, fazendo um exemplo, né? Eu gosto de exemplificar bastante para ficar claro. Fica mais claro. Um imóvel de 1 milhão, ele tem lá um saldo devedor de 300 mil. Né? Um imóvel de 1 milhão, 60%, são 600 mil de operação. Então, o que o banco faz? Ele pega, quita os 300 mil e te devolve 300 de troco, vamos dizer assim. A diferença. Né? Então, você pode sim fazer operações. E o detalhe também bem importante nesse... Porque daí só, desculpa te cortar, mas porque nesse caso a alienação fiduciária inicialmente lá daqueles 300 seria quitada. Exato. E fica a nova averbação da alienação atual. Retira-se a antiga.
Entendi. E entra... Claro, por isso esse passo a passo. Exatamente. Detalhe importante também, Roger, que é bem legal de citar. Inclusive para clientes que estão com score negativo ou até mesmo negativados. No quesito home equity. Home equity, né? Essa operação de home equity, tá? Claro que ele tem que demonstrar capacidade financeira de pagamento, né? Isso é básico, tá? O banco ele aceita esses termos, porém tem que mostrar essa capacidade. E claro que esses pontos, ter um score negativo, ter algum tipo de restrição, você vai diminuindo as possibilidades financeiras dos bancos, né? Então tem bancos que não aceitam e tem muitos bancos ou financeiras que aceitam clientes nessas condições que eu acabei de citar. Entendi. Cada um faz uma análise diferente do perfil. Do perfil do cliente. Tem, digamos, os seus gaps, Exatamente. Cada um então, para você ter uma ideia, até imóvel pode ser colocado como garantia, até imóvel que não está averbado. Tá? Então, daí vai o engenheiro lá, o engenheiro vai tirar foto, né, do imóvel, vai constatar que existe uma construção em cima, né, daquela matrícula. Sim, que só oficialmente ele não foi averbado, mas que de fato ele está lá. Ele está lá. Né? Então, o que eu costumo dizer sempre, né, Roger? Nós precisamos encontrar alternativas o tempo inteiro. Né? Então, isso é um dos produtos que a gente opera para que a gente possa contribuir com o dia a dia do nosso parceiro. Né? Não, isso é de extrema importância, de extrema valia para o profissional, para o corretor saber disso. Né? É uma modalidade que a gente tem certeza que não está pleno de utilização, ela tem muitas possibilidades ainda e certamente ela não está a pleno, obviamente, pelo não conhecimento de todos. Assim, ela não é uma operação que está na vitrine, por assim dizer. Né? Ela não está. Ou por falta até de divulgação ou por desconhecimento das pessoas, tanto faz. Mas nesse aspecto, certamente o corretor que tiver, o profissional que tiver ligado, que tiver atento, que tiver conhecedor desse processo, vai ajudar muito a acelerar vários negócios para ele, sem dúvida nenhuma, né? Viabilizar muitos negócios. Né? Então, muitos negócios que porventura poderiam ser perdidos, você consegue resgatar, né, buscando alternativa junto ao teu cliente. Né? É uma situação também que é muito comum, que já utilizei algumas vezes, quando o cliente olha o imóvel lá com o Roger, né? Roger, gostei muito, mas eu tenho que vender. Tem que vender o meu. Né? Toda semana tem corretor falando isso. Então, assim, isso pode também ser utilizado, né, em determinadas situações. Então, ele precisa de capital para dar entrada. Ele não tem esse capital. O que ele pode fazer? Fazer o home equity do imóvel que ele quer vender, junta o capital para dar entrada e depois financia o restante do imóvel. Né? Então, e quando alguém for comprar esse imóvel, vai ser feita a quitação. E aí fica só com a diferença. Excelente. Então, como eu te falei, eu vejo com uma menina dos olhos todos os meus parceiros que, de fato, compram a ideia, estão tendo grandes resultados. Né? E então, vamos lá, gente. Tem que se atualizar, tem que buscar informação. Exato. Se atualizar. Eu acho que essa é uma frase assim que a gente tem usado no dia a dia para uma série de fatores, falando aqui do nosso mercado, né, para os nossos colegas corretores. A atualização é um aspecto hoje fundamental para o sucesso ou o não sucesso do profissional. Né? A ideia é trazer o máximo de ferramental para que todo mundo, obviamente, tenha mais sucesso, para que todo mundo venda mais e que tenham melhores resultados. Eu obviamente, conhecia a ferramenta do Home Equity. Tu trazendo exemplos, vai ficando mais claro e tá me surgindo ideias. Fervendo a cabeça, né? Tá, não, eu já tô aqui focado nisso aqui, ó. Tô perdendo o rumo da nossa conversa, já pensando no Home Equity aqui. Mas, falando sério, não querendo perder o rumo, a gente veio, que nem tu falaste, ao longo desse ano, a gente começou o ano com o primeiro semestre, foi um semestre de dificuldades para o ramo imobiliário, né, no quesito questões políticas,
questões financeiras, taxa Selic mais alta, tudo isso que para nós do mercado não é novidade. Felizmente, ao longo do ano, a coisa veio diminuindo, veio aplacando, veio entrando ali num cenário de mais tranquilidade e controle, eu diria. Quesito taxa Selic, né? Começou o ano, acho que com 14 e pouco. A gente está agora, acho que, se não me engano, 12,25. 12,25. 12,25, né? Na última reunião do Copom. E se a gente for pensar para o ano seguinte, né? Não estou nem fazendo... A ideia não é fazer previsões de futurologia, né? Mas baseado nesses indicadores, nesse cenário que a gente tem até agora, o que tu imagina que vai ter de comportamento já pensando no consumidor final, assim, no ano que vem, né? A gente sabe que tem sempre uma diferença entre baixar a taxa Selic e efetivamente baixar o juro, né? Para a ponta ali, para o consumidor final. O que tu vislumbra para esse próximo ano aí nesse quesito? Então, Roger, hoje nós falamos do Selic 12,25, né? Então houve, já está havendo, né, uma redução, né, do Copom. Isso significa que a inflação, né, ela está controlada. Né? Então o Banco Central ele tomou essa atitude, essa postura de redução. Porém, ainda existe, na minha concepção, e pelo que eu tenho lido muito, uma certa insegurança ainda, né, no país, estabilidade econômica. Não é você baixar a taxa Selic que o crédito imobiliário, por exemplo, vai baixar também. Nós tivemos até, agora no segundo semestre, reuniões com alguns bancos bem importantes, né, alguns players de mercado, um dos principais players de mercado, falando sobre isso, né? Porque há uma certa apreensão de como vai ficar. Sim. Né? E a resposta de mais de um foi muito similar. A gente tem que esperar como vai se comportar para o próximo ano, né? Então, a tendência é que esse movimento de queda na taxa de juros do crédito imobiliário aconteça no segundo semestre de 2024. Ah, boa. Então, assim, e até eu acho que é importante citar, né? Eu vejo muitos parceiros, né, corretores, falam: Thiago, eu perdi o negócio porque o cliente falou que vai esperar a taxa Selic baixar, né? E eu falei: tá, e o que você falou para ele? Pois não, eu falei, fiquei meio sem saber o que falar e tal. Eu falei: você tinha que ter dito para ele, né, que se a taxa Selic continuar nessa tendência de queda, esperamos que todos que isso ocorra, o que vai acontecer com os imóveis? Vai aumentar o valor. Vai aumentar o valor, né? Por que você não ofereceu para ele a portabilidade de crédito? Porque o que ele poderia? Faz o negócio hoje, garante esse negócio de ocasião, né? Fecha. Ano que vem a taxa Selic baixando, você não vai pegar um imóvel de valor maior e você faz a portabilidade de crédito. Gente, a portabilidade de crédito é muito interessante, né? E o teu cliente ele pode acompanhar a redução dessa taxa de juros. Né? Eu vou dizer o que aconteceu comigo até recentemente. Tenho ainda, né, um financiamento do banco A, o banco B me, Thiago, vamos fazer uma portabilidade? Eu falei, vamos. Né? A taxa de juros estava menor, de fato. Claro. Né? Da época que eu fiz. Né? Não estou falando, eu não fiz na época do ano de 2021, né, que a Selic chegou a 2%. Né? Até porque não teria como estar mais baixo que aquela época. Não, né? tem como, né? E o crédito imobiliário chegou ali a 5,5%, 6%. Né? Mas, e daí na época, o que geralmente acontece quando o cliente vai fazer a portabilidade? Eu acho que é um adendo importante. Geralmente o banco que você está pedindo para sair, ele vai te fazer uma conta proposta. Né? E daí você quer sair porque o banco que está pedindo o saldo informa o banco, vai pedir uma conta proposta e sempre, na maioria das vezes, vou botar aqui 99%, o banco que você tem o crédito, ele vai te fazer uma conta proposta e você vai permanecer com a taxa que o concorrente te ofereceu. Que ele já poderia ter te oferecido se tu não tivesse falado que ia sair. Mas é do jogo, né? É do jogo. Infelizmente. Então, assim, daí o outro concorrente não vai ficar nada feliz contigo, né? Mas é do jogo, faz um aditivo contratual e você consegue surfar essa onda, né, de redução. Então não tem por que você perder negócio. Né? Claro. Principalmente em certas regiões onde o imóvel é super valorizado, uma valorização anual absurda, né? Então vai muito dessa questão de informação para passar. Mas dando sequência aqui, eu vou falando demais, né, Roger? Então... Não, mas tá excelente. Nosso papo é esse, né? Legal. Acho que tu trouxeste uma dica muito interessante para os colegas, para os profissionais. E
E se a gente pensar no quesito dicas, né? E pensar que o nosso papo aqui é para os profissionais, né? Ele é feito para eles. É uma grande diferença, faz uma grande diferença no serviço do corretor, do profissional, aqueles corretores que já estão preparados no quesito celeridade ali para se envolver com simulações, para fazer isso, porque praticamente eu acho que todos os bancos dão ferramentas, ou não só bancos, né? Os próprios operadores, né? Assim como vocês, dão ferramentas para os corretores para que eles possam acelerar esse processo, correto? Sim. Até para ir para esse assunto que é bem importante que você colocou, mas só complementando com relação à questão do futuro, né, que eu acho que é bem importante, todo mundo fica esperando o que vai acontecer, né, o que a gente espera. O cenário para 2024 ele é bem favorável, mesmo diante do Excelente. que eu passei, né? Os investimentos do mercado imobiliário vão continuar crescendo, tá? Existe já, né, está previsto o fim da exclusividade do Minha Casa Minha Vida para um banco que todos nós conhecemos. Certo. Então, os bancos privados e digitais vão poder acessar esse produto também. Isso é muito positivo. Isso é extremamente bom. Exato, porque quando se trata de apenas uma instituição financeira, existe todo um modelo de análise dos clientes. Quando você passa para uma entidade privada e digital, que estão com muita fome de mercado, isso é importante citar, você já tem uma flexibilidade um pouco maior. Né? Então é algo também que eu acho que é bem positivo. A gente ouve, né, falando de bancos digitais aí que vão entrar no crédito imobiliário, que vão entrar no financiamento imobiliário. Exato. Tradicional, estou falando, né? E aí tu trazendo essa informação do programa do governo, não ficar centralizado em uma instituição só, que não é novidade, que é na Caixa, né? E ter a possibilidade de ir para os bancos privados tradicionais e também nos digitais. Então eu acho que abre um leque muito grande, maior, óbvio, para a população, mas um leque enorme para nós profissionais podermos vender esse tipo de produto, que é um produto para a base da pirâmide, né? Exato. Inclusive, recentemente teve uma alteração, né, no programa, aumentando para até 350 mil teto, né, a faixa etária de até R$8 mil de renda. Então, você conseguiu atrair um público que antes você não conseguia trabalhar. E existem, né, conversas de aumentar para 450 no próximo ano e a renda até 12 mil. Então, você vai pegar mais uma fatia, né, para poder incluir no programa, e que vai ser bem interessante se isso ocorrer. Uma coisa que eu acho bem importante, né, a questão, o aquecimento também da demanda de crédito para o próximo ano, devido ao INCC controlado, né? Então, as incorporadoras têm bastante apetite, principalmente para lançamentos. Certo. Né? Então, isso também é algo que eu acredito que vai melhorar bastante. O segmento de alto padrão, né? Que é um segmento que eu gosto muito de trabalhar, de médio e alto padrão. Trabalho com todos, tá, pessoal? Mas eu foco muito nesse público, né? Teve um crescimento de 23% no mesmo período do ano passado. Correto. Né? Então, esse segmento é interessantíssimo, e a tendência é que continue imóveis, principalmente de alto luxo, com crescimento para 2024. Né? E a gente espera que o nosso governo, né, contribua, né, controlando os gastos, né, acho que eu falei já anteriormente, mas isso é muito importante, né, para que eu atuo muito na área da Serra e, Roger, muitas vezes a gente vê um certo, né, preocupação, né, porque a questão de turismo influencia de todas as formas. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. O quanto é importante o nosso governo ajudar. Não, e tem uma coisa legal que tu falou disso, um dado interessante, que é se nós falarmos aqui do mercado de Porto Alegre, que é na relação do ano passado com esse ano, o aumento do ticket médio, né? Falando, obviamente, das empresas e da seara que a gente convive, claro, né? Dentro da nossa bolha, por assim brincar. Houve um aumento do ticket médio, o que reflete nesse dado que tu trouxe aí também do aumento do médio alto padrão. Exato. Vai bem ao encontro uma coisa da outra, né? Legal, exatamente, bem isso mesmo. Voltando então à tua pergunta, a questão das simulações, né, de crédito, eu costumo dizer, né, que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de crescer, de vencer, né? Porque vencer todo mundo quer, né? Agora, se preparar,
Nem sempre todos Claro, querem. claro. Né? Então, o quanto é importante, né, pessoal, os colegas que estão nos assistindo, né, ter esse conhecimento em simulações, em mercado imobiliário, no sentido de crédito. Como falei anteriormente, a cada 5 imóveis vendidos, 4 são financiados. Então, assim, o que eu vejo muito, né, Roger, nessas minhas andanças aí de mercado, de trabalho, né, o quanto é importante o corretor ele identificar o perfil do cliente. Falando em simulação, falando em perfil de cliente, Claro. né? Porque geralmente, financiamento vai para o banco aquele azulzinho que todo mundo conhece, que tem a menor taxa, né? Mas nem sempre esse banco é o mais indicado para o perfil daquele cliente. Né? Porque vamos falar, por exemplo, seguro. O seguro é um componente muito importante no financiamento imobiliário. Né? Para você ter uma ideia, dependendo da faixa etária do cliente, o banco privado se torna mais atrativo do que o banco público. Então, assim, vai muito... E o que também é importante, né, que eu costumo dizer? O cliente lá que está acostumado com o segmento Prime, que está acostumado com o segmento Personalité ou com o segmento Select. Ele vai para o banco aquele, né, público, que não existe uma segmentação de cliente, o pós-venda dele. Quanto é importante? Mas, Thiago, eu tenho medo de perder negócio. Concordo. Né? E tanto que o grupo G3, o que a gente costuma fazer? A gente não costuma só analisar no banco A, B ou C, a gente costuma analisar em diversos bancos que se enquadram no perfil dele. Certo. E passa para ele quais são as opções que ele tem, né? E o ônus e o bônus de cada uma dessas instituições. E ele define, mas com consciência do que ele está fazendo. Sim, porque de repente essa comparação que tu está falando um cliente que poderia estar acostumado com o perfil Prime, Personalité, Select, enfim, cai no banco ortodoxo, tradicional, porque talvez a taxa realmente seja mais interessante, mais acessível. Porém, de maneira geral, o serviço entregue pelo aquele banco não chega perto do serviço que ele está habituado, né? Que ele está habituado, que obviamente tem um custo maior esse serviço, sim, mas é um serviço de outra qualidade em relação a esse aqui. Exatamente. Algo também que é bem importante, né? Às vezes passam para o cliente, não, eu consegui uma taxa XYZ aqui no banco, né? Porém, você tem que trazer a vida para esse banco, né? Conta salário, tudo, relacionamento, claro, até às vezes investimento, né? Então, assim, vai muito de prestar essa assessoria, né? Nós do Grupo G3 fazemos isso. Eu faço isso com os clientes dos meus corretores das imobiliárias. Só que nem sempre chega até mim. Isso tem que ser, muitas vezes, combatido e passado do corretor para o cliente. Isso te ajuda... Já no primeiro momento, já na ponta lá. Isso vai te ajudar a ter autoridade, credibilidade, criar aquela conexão. Pô, esse cara é o cara certo que eu vou comprar meu imóvel. Concorda? Sem dúvida nenhuma. Eu digo por mim, quando eu comprei meu imóvel há 10 anos atrás, eu não digo só pela questão de conhecimento com relação ao financeiro no banco, né? Mas eu digo de forma geral, como você tem que estar aberto a todo momento a conseguir ter a leitura do cliente, né? O perfil dele. Quando eu comprei meu imóvel há 10 anos atrás, imóvel lá na minha cidade de Guaíba, né, onde eu resido, eu tinha 2 placas, uma de uma imobiliária de Porto Alegre e uma imobiliária de Guaíba. Obviamente, eu liguei para a imobiliária de Guaíba, fui muito bem atendido, o corretor foi lá, me mostrou o imóvel, eu adorei o imóvel, né? Na hora de ir embora eu falei, gostei, mas precisamos trabalhar esse valor aí que está um pouco alto. O corretor, na hora, falou, Thiago, infelizmente, o proprietário ele é osso duro de roer e não vai ter como mexer no valor. Eu, prontamente, falei, tá bom. Ele entrou no carro dele, eu entrei no meu, olhei para o lado, peguei o telefone da placa de Porto Alegre e liguei para o corretor de Porto Alegre. Me atendeu muito bem, né? Falei, olha, vi o imóvel aqui e tal, mas eu preciso que o valor melhore. Você acha que há condições? Com certeza, Thiago. Vou falar com o proprietário e vou batalhar para a gente fechar negócio. O que aconteceu? Conseguiu reduzir. Consegui reduzir, não sei que mágica que ele fez, mas reduzimos e fechamos o negócio. Então, o quanto é importante, né, Roger, não só nesse ponto, eu digo de todas as formas, analisar o perfil, por mais que de repente você não conseguisse, mas você ter a lábia do falar com, não, eu vou buscar aqui, pode deixar que eu vou batalhar um valor e tal, pode ser que você não consiga, mas esse preparo... O cliente tem que sentir que tu estás ao lado dele. Exatamente. Né? Que ele é teu cliente e que tu queres viabilizar aquela operação para ele. Não interessa se realmente tu vai conseguir
ou não. Mas tu tem que tentar. Tu tem que tentar. Exato. Né? Tu tem que passar essa credibilidade, que é o que tu falou aí do preço final, mas é a mesma coisa do serviço do corretor no quesito opções para ele, né? Pro agente financeiro que ele vai contratar. Exato. E tempo é dinheiro, né? Falando, voltando da questão da simulação, né? Eu vejo muito também, muitas vezes o corretor, né, não quer fazer a simulação, né? E acaba. Eu já peguei casos de corretores que levaram um cliente para ver 2, 3 imóveis. E de X valor ele podia comprar menos da metade do que ele estava mostrando. Então, quanto é importante, né, ter esse conhecimento básico, né, de simulação para poder conduzir o cliente, porque você pode até perder negócio. E outra, daí você se frustra. Não, tu vai perder. Você vai perder. E você se frustra, né? Porque daqui a pouco eu canso, né, de parceiros, imobiliária, tá uma imobiliária aqui na esquina, na outra esquina tem outra imobiliária parceira. Entro numa, tá horrível. Entro na outra, tá bom. Daí você faz o comparativo. Peraí, mesma região. Né? Daí você faz um comparativo de estrutura, de preparo, isso tudo colabora, a gente sabe disso. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, o quanto é importante você conseguir canalizar a tua energia onde de fato existe grandes possibilidades de negócio. Né? E a simulação, você ter esse conhecimento de simulação é importantíssimo para isso. Né? Tu tá falando tudo isso, eu tô pensando naquela máxima ali de quanto mais eu sei, mais eu sou. Né? Nós usamos essa expressão com alguma repetição, né? Então, com alguma frequência, melhor dizendo. Isso é extremamente importante para o profissional. Exato. Né? Eu acho que essa é uma grande dica aí que mais uma, né? que fica aí. Uhum. Na verdade, eu acho que a gente trouxe aqui ao longo da conversa e penso que a gente poderia ficar conversando aqui 3 horas, né? Dá para exaurir muitos desses detalhes e desses assuntos. São de extrema importância, né? Porque ajudam no processo final ali, no resultado final, que é o quê? Vender. Prestar o melhor serviço para o cliente. Se resume a isso. O principal objetivo, né, Roger? Né? Que eu até comentei também com relação ao home equity, né? Você imagina você tendo um conhecimento interessante no financiamento, claro, né? Para poder conduzir o teu cliente. O cliente muitas vezes precisa da entrada e não tem. Daí você tem o conhecimento do home equity. Você tem conhecimento que nós também fazemos, tá? Não é o nosso principal business, mas nós fazemos também para ajudar. Nós temos o auto equity, que é o refinanciamento de veículo. Sim. Então, muitas vezes o veículo não é utilizado, não é aceito pelo vendedor, mas ele pode ser utilizado para refinanciar. Pode se refinanciar até 80% do veículo. Né? O que isso é importante? Mas, Thiago, auto equity? Sim, você pode salvar operações. Né? Você pode compor a entrada fazendo essa operação de crédito. A gente também tem uma operação que para contribuir com os negócios, né? Que é a antecipação do fundo de garantia. Sim. A gente tem uma operação de crédito interna que a gente pode antecipar até 30% do fundo de garantia quando ele não consegue utilizar. Né? Que existem algumas regras, né, com relação ao fundo de garantia. Então também é algo que possa ajudar a viabilizar o negócio. E um business bem importante, que é um dos braços da empresa, é o crédito consignado. Então a gente consegue no crédito consignado também salvar algumas operações de crédito imobiliário, porque ele pode utilizar o crédito consignado para compor essa entrada que ele precisa. Então, tudo isso são informações que eu vejo como extremamente importantes para que você possa salvar. E detalhe importante também, Roger, para você ter uma ideia, nós conseguimos ter uma média de cerca de 40% a mais de liberações de crédito e de negócios fechados do que os nossos concorrentes. Por quê? Por uma série de fatores, mas entre os que eu já citei, essa fatia de bancos que a gente opera. Hoje, o Grupo G3 opera com quase 40 instituições financeiras. Nossa. Então, é muito difícil a gente não conseguir encontrar alguma alternativa. E mesmo quando a gente não encontra, a gente faz um acompanhamento do cliente, isso ninguém faz no mercado, de até 6 meses orientando o cliente o que ele deve fazer para que ele possa novamente, daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, rodar o crédito e conseguir a aprovação. Feito isso, informamos o corretor. Conseguimos a aprovação de crédito do teu cliente lá atrás. Então é algo que a gente costuma fazer também para... Isso, obviamente, colabora com o nosso negócio e com os nossos parceiros. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Thiago, eu acho que tu trouxeste aqui, felizmente, um monte de informação bacana,
né, pro nosso pessoal. Eu espero que os nossos colegas, nossos ouvintes, nossos telespectadores assistam até o final o episódio, porque realmente tem bastante informação legal, bastante informação bacana. Vou te agradecer profundamente. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, né? Foi uma satisfação a gente ficar conversando aqui e, obviamente, aprendendo, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo, né? Nós somos eternos aprendizes aí com um assunto ou outro. Então, muito obrigado pela tua contribuição. Roger, eu que agradeço a oportunidade. Gostaria muito de deixar falar um pouquinho do Grupo G3, né? Fica à vontade. É uma empresa que tem 14 anos de história, é uma empresa que realmente está muito bem estruturada no mercado. Nós somos uma fintech de crédito com muita tecnologia embarcada para colaborar com os nossos parceiros. Somos a maior repassadora de crédito do sul do país, gente. Então, a gente consegue ter muitos diferenciais, mesmo de mercado. Plataforma com mais de 40 instituições financeiras, né? Uma esteira jurídica que faz com que o nosso processo seja muito mais ágil, tá? Uma plataforma, para te ter uma ideia, Roger, o nosso parceiro ele tem até aplicativo, onde nesse aplicativo ele consegue fazer uma simulação, né, dos principais bancos do mercado para o cliente. Então ele pode estar em loco com o cliente pergunta, quanto que fica no meu banco lá X? Ele consegue fazer uma simulação sem precisar do agente dele. Então, time de resposta muito rápido, né? Uma diversidade de produtos, como eu citei há pouco. Todos esses produtos que eu citei, nós operamos para estar contribuindo com os nossos parceiros, né? Um time comercial e um time... Todo pró-negócio. Todo negócio, todos os colaboradores assim fantásticos, querem muito ajudar, contribuir com esses sonhos, né? A gente tem um programa de treinamento para corretores. Então, tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode estar indo na imobiliária e fazendo esse treinamento, passando esse treinamento ainda mais detalhado, com mais informações sobre a plataforma e deixar o meu contato, né? Se permitir deixar o meu contato. Com certeza. Quem gostou, né? Espero que todos tenham gostado, né? Podem me chamar, o meu Instagram é Thiago com H, Carotenuto, tá? O Instagram da G3 é G3 Negócios, né? O meu WhatsApp, posso passar, Roger? 51 981 25 9355. Me chamem, vou ter o maior prazer do mundo. Para quem ainda não é nosso parceiro, né? Claro. Pode contar comigo, estou aqui para ajudar e pode ter certeza que nós vamos juntos construir muitos negócios e avançar muito agora no próximo ano. Muito legal, muito legal. Muito obrigado aí, Thiago. Pessoal, vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Móveis Lifecast, né? Agradecendo aí os nossos parceiros da Sonido Produtora, que nos acompanham ao longo dessas nossas jornadas, né? Agradecendo também ao Thiago e a G3 Negócios e convidando todos a assistirem no nosso canal do YouTube, no Imóveis Lifecast, no nosso Instagram também, compartilhamos os dados, no Spotify e demais plataformas. Então, até a próxima. Famintos e famintas por conhecimento.